E aí, primeirão, como é que estão? Tudo bem? Olha só, rapidinho aqui, como a gente deixou muitas coisas para cima da hora, né? Inclusive a questão dos exercícios e tal, nós estamos aqui com uma preocupação de preparar vocês um pouquinho melhor para a prova que vai aparecer na semana que vem, já na segunda-feira. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós fizemos esse vídeo para revisar todo o conteúdo da matéria, uma revisão rápida, lembrando apenas daqueles tópicos mais importantes, para a gente poder dar o mínimo de preparação para vocês poderem encarar a prova com um pouco mais de preparo. Beleza, pessoal? Então esse vídeo de hoje é exclusivamente para revisar a matéria, ok? Para nada mais. E assim, a matéria é grande, né? Como você vê aqui, né? Leis de Newton, forças resultantes, forças naturais, tração e os blocos. Tem partes da matéria que a gente não vai revisar porque não vai cair na prova, que é a questão, por exemplo, das polias móveis, tá? Beleza? Então, o restante que eu vou revisar aqui vai cair. Então, sem perder muito tempo, sente-se confortavelmente, liga o vídeo aí, preste atenção até o final, tá bom? Se você quiser anotar alguma coisa, fica à vontade. Se não quiser anotar nada, também só preste atenção na aula, beleza? Vamos começar então, ok, pessoal? Vamos começar então dos princípios da dinâmica. A dinâmica é baseada praticamente no trabalho de Newton, as suas leis, né? Que na verdade elas revelam a relação que existe entre o que nós chamamos de inércia, que é uma propriedade dos corpos, e o que nós chamamos de força, que é a interação entre os corpos. E como essas duas grandezas, ou essas duas entidades, influenciam no movimento. Lembre-se, nós consideramos na dinâmica essas duas coisas, inércia e força, como as responsáveis por produzirem ou por descreverem as propriedades de todos os movimentos que existem. Ok? Então, Newton foi quem identificou essas leis do século XVII, e essas leis influenciam toda a ciência, o pensamento filosófico, nos anos seguintes, século XVIII, século XIX, século XX, até agora, século XXI. Ok? Mas vamos voltar para a física aqui, que o nosso papo é física. Ok? Então, passando um pouquinho adiante aí, vamos então lembrar das três leis de Newton, que são os três princípios da dinâmica. Na primeira lei de Newton, todo o corpo tem de ficar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Quando não tem força entre eles. Então já sabe, se não tem força nenhuma, o corpo vai apresentar uma tendência de ficar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. O importante é que nesses dois estados a velocidade é constante. Então sempre que a velocidade é constante, não há força resultante. Beleza? Então, por exemplo, aí, ó, o carinha da bicicleta aqui, né, que o corpo dele está em movimento, quando a bicicleta para, o corpo dele continua em movimento, porque não tinha força naquela hora. E se não tivesse a gravidade, ele continuava flutuando em linha reta com velocidade constante. Ele só cai porque a gravidade atua. Beleza, pessoal? A tendência natural dos corpos, então, é permanecer em repouso ou permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, se não tem nenhuma força para atrapalhar isso, os corpos continuam em movimento. Veja só esses exemplos aqui. Olha aí, aquele carinha lá que vai tentar rebocar o cara e o cara escorrega, né? Da mesma maneira que o carro quer tentar rebocar, mas alguém esquece de apertar o freio, tá bom? Então, em ambos os casos, o corpo tem a tendência de continuar parado, quando estava parado. Só que quando ele está em movimento, tem a tendência natural de permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Linha reta e com velocidade constante. Como, por exemplo, aqui, né? Olha esses casos que legais, ó. O carinha ali que cai do rala-bunda, que a gente chamava na minha época de criança, né? Por quê? Porque a tendência dele é continuar em linha reta. Tem a curva, ele não faz a curva, ele vai direto, tá? E esse aqui, na estação espacial, a pessoa jogando pesos, e inclusive outras pessoas em linha reta. Não tem gravidade, ela continua lá. Não tem gravidade, então ela continua em linha reta. As bolsas continuam em linha reta e a pessoa continua em linha reta também. Ok? A astronauta nesse caso aí, tá? Então, inércia é exatamente isso. A primeira lei de Newton, de quando não tem força resultante, ou o sujeito permanece parado, ou permanece em movimento retilíneo e uniforme. Essa é a primeira lei de Newton. Beleza, pessoal? Vamos para a segunda lei de Newton agora. A variação do movimento, quando acontece, é proporcional à força que é aplicada nela. Então, só tem variação ou mudança do movimento quando tem força. E aí, o que é variação do movimento? Aceleração. Mudança da velocidade vetorial do corpo. Então, uma força provoca, na verdade, uma aceleração, ok? E essa aceleração representa a mudança da velocidade vetorial do corpo. Ou muda o valor, ou muda a direção, ou muda o sentido, ou duas dessas coisas, ou as três coisas ao mesmo tempo. Show? Beleza? Então, aí a força, então, é a causa da mudança do movimento. A aceleração é uma consequência da aplicação da força. A força vem da interação entre os corpos. E essa interação provoca a aceleração. Então a aceleração é uma, como é que eu vou dizer? É uma consequência. E a força é que é a sua causa. Beleza, pessoal? Então, aí se considerarmos, por exemplo, uma
a grandeza vetorial, a própria aceleração, e aí a força também é uma grandeza vetorial. Então nós podemos representar essa segunda lei por essa expressão aqui, que a força resultante de aceleração tem a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Mas uma é proporcional à outra. M ali é o valor da massa, que é medida em quilogramas. A aceleração medida em metros por segundo ao quadrado e a força é medida em newtons. Todas essas aqui, ó, no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Beleza, pessoal? Ok, então, aí alguns exemplos da segunda lei de Newton. Infelizmente esse filme aí tá parado, não consegui fazer, mas a garota empurra a outra ali. E esse cara aqui com o pé, ó, a força sobre o rosto do cara provoca uma aceleração, ó lá, ó. E aí ele passa a ter velocidade. A menina ali empurra a garota e aí ela vai acelerando para frente, pega a velocidade para frente. Entendeu? Uma pena que ele não está movendo até o final. Esse vídeo é muito engraçado. Mas está na internet se você quiser, tá? Então aqui na brincadeirinha, né, você vê a força ali acelerando a cabeça do cara. Ai, brincadeirinha, se fosse comigo eu saía correndo para meter a porrada nesse... Bom, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Terceira lei de Newton, falei que eram 3, agora a última. Princípio da ação e reação. Toda ação gera uma reação igual ao contrário. Toda força de ação existe uma força de reação. E essa força de reação tem o mesmo valor, é igual, está na mesma direção, mas uma ponta para lá e outra ponta para cá. E uma outra coisa que é um detalhe importante. A ação atua sobre um corpo, a reação atua sobre outro corpo. Beleza, pessoal? Tá? Então, se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, então o corpo B automaticamente exerce uma força sobre o corpo A de mesmo valor, mas no sentido oposto, na mesma reta, uma apontando para lá, uma apontando para cá. Ok? Show, então. Alguns exemplos aí, nesse caso aqui, ó, das pessoas ali se puxando, né? Uma chega para perto da outra porque a ação de uma é respondida pela reação da outra. E aí os dois acabam tendo acelerações, ó, para lados opostos, sentidos opostos, porque a força vai ser em sentidos opostos também, tá? Nesse segundo caso aqui, ó, o cara vai disparar, aí dispara a bala, mas a ação é respondida por uma reação. Vamos dizer assim, né? A força do canhão sobre a bala, empurrando ela para a direita, é igual à força da bala empurrando o canhão para trás, para a esquerda. Ok? Por isso que os dois se movem nessa direção, nesse sentido aí. E o cara, quando vai tentar pular aqui, ó, o cara corre, faz uma força sobre o barco. E aí o barco faz uma força sobre ele. A força que o cara faz sobre o barco empurra o barco para trás. Mas o barco faz uma força sobre o cara. E essa força sobre o cara é que vai permitir com que ele pule. Beleza, gente? Ok. Né? A terceira lei de Newton é uma lei que se explica, apesar da gravidade dos atritos, né? Como nós conseguimos andar, nadar, levantar, e isso é uma coisa muito interessante, tá? Então aqui, por exemplo, alguns movimentos simples, nós temos que perceber que existem forças atuando nesses movimentos. Por exemplo, a pessoa ficar em pé, a pessoa faz uma força sobre o chão e o chão faz uma força sobre a pessoa. Tá ali, ó. Ok? Então a pessoa permanece em pé parada. Aí a pessoa dá uma levantadinha, ela aumenta essa força aqui, ó. Continua sendo as duas forças, só que dá uma aumentadinha nessa força. Oi! Aí subiu e estabilizou. E aí quando essa força fica meio inclinada, a pessoa consegue andar. Olha lá, olha as forças, olha como é que está inclinada. Então na verdade o que faz a pessoa andar é a força que o chão exerce sobre ela para frente. Tá? Então aqui tem uma componente da força para frente, que é o que faz a pessoa andar, e tem uma componente da força para cima, que é o que faz a pessoa permanecer em pé. Ok, pessoal? Beleza, então. Então, ação e reação permite a gente nadar, pular, andar, correr, ficar de pé. Muito bem, então essa questão da ação e reação também permite andar, nadar, pular, não importa se seja na terra ou seja na água, né? Ou até mesmo no espaço. Olha esse show do espaço, de que maneira a gotinha de água vai bater lá em cima, a ação e a reação faz com que ela venha para baixo. E aí, vindo para baixo, não tem gravidade, né? A ação e a reação, a única coisa que a mantém ainda em movimento ali. Aí ela faz força sobre a superfície faz força sobre ela e manda ela de volta. Da mesma maneira o barquinho aqui, né? O cara com o remo força a água para trás, a água força o remo para frente, o remo está agarrado no homem que está agarrado no barco, vai todo mundo junto para trás. Ok? Show! Então essa força de ação e reação é que nos mantém em movimento. Nos movimentos mais simples, na verdade. Beleza, pessoal? Ok. Vamos analisar agora o caso da segunda lei numa situação simples. Quando você tem uma força igual a máxima da aceleração. Quando você tem várias forças. Quando você tem várias forças, a segunda lei de Newton pode ser representada por uma expressão matemática, que é vetorial acima de tudo. Mas
quando há apenas uma força atuando. Quando há forças várias atuando sobre o corpo, é necessário a gente fazer o cálculo da força resultante. E aí a força resultante quer dizer a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo naquele momento, tá bom? E aí a segunda lei tem uma transformaçãozinha, tá? A segunda lei acaba sendo força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? E aí se tiver forças variadas, a gente tem que fazer a soma vetorial dessas forças para saber em que direção, em que sentido essas forças vão produzir uma força resultante que vai fazer o objeto mover. O movimento do corpo, a aceleração dele é sempre na direção da força resultante. Se só tem uma força, é ela mesma. Mas se tem várias, aí tem que ver qual é a resultante entre todas aquelas que estão atuando sobre o corpo. Ok? Muito bem. Então, normalmente esse processo, né, pode ser feito pela soma vetorial ali, que normalmente para você calcular o módulo é complicado. Mas há 3 situações em que o módulo da força resultante é facilmente calculado. Que 3 situações são essas? Vamos lá. Primeiramente, quando os objetos, quando as forças estão atuando para o mesmo lado, ou seja, mesma direção, mesmo sentido. Aí a força resultante é igual à soma das duas. Segundo, quando as forças estão atuando para sentidos opostos, mesma direção, uma para lá e outra para cá, como é o caso aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, a força resultante é igual a uma menos a outra. E terceiro caso, quando as forças são ortogonais ou perpendiculares, né, estando em 90 graus, a força resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras, porque as forças, junto com a força resultante, formam um triângulo retângulo. Show? Então, nesse caso, a gente pode calcular a força resultante. Qualquer outro caso, a força resultante pode ser um pouco complexa demais para ser calculada. Tá bom? Se liga então só nesses 3 casos aí. Ok, pessoal? Muito bem. Então, ali ó, o esquema vetorial da força resultante no primeiro caso. Aqui o esquema vetorial da segunda força resultante ali, ó. Tá vendo? Olha como é que fica menor, por isso que subtrai. E aqui o esquema da força resultante no terceiro caso. Ó, a setinha azul, ó. Viu? Então ali a soma vetorial, para quem já esqueceu como é que faz soma vetorial, ó. Fica ligado. Ok? Alguns exemplos de força resultante aí. Força no mesmo sentido, olha lá, ó. Tá vendo? 14 newton, força em sentidos opostos. 2 newtons e forças transversais. Teorema de Pitágoras. 10 newton. Olha como é que os valores variam. Ó. Para o mesmo lado, as duas dão 14. Para os lados opostos, as duas dão 2. E em 90 graus, as duas juntas dão 10. Repara que as forças têm o mesmo valor. 8 e 6. 8 e 6. 8 e 6. Para você ver como que a direção influencia no valor da força resultante. Ok? Cuidado para você não ser surpreendido com coisas como essa aí. Muito bem. Muito bem. Agora vamos lá falar das forças em particular. Primeiro as forças naturais, como a força peso, por exemplo, que é a resultante da gravidade. A força peso é aquela força que mantém tudo agarrado ao planeta Terra, ok? Localmente, naquele ponto que você está analisando, essa força na vertical para baixo, mas ao redor do planeta Terra ela é dirigida para o centro da Terra, ok? Então, aqui, ó, mas em cada um dos pontos ali, essa força resultante é na vertical para baixo. E o valor dela é bem simples de calcular. Peso, ou resultante da força da gravidade, é igual ao valor da massa do objeto multiplicado pela aceleração da gravidade. Via de regra, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quando não valer isso, o enunciado vai trazer o valor que ele quer que você use. Tá bom? Então aqui nós temos a direção da força-peso em vários blocos inclinados, caindo em pé na parede. Repara que a força-peso não muda a direção e sentido, é sempre na vertical para baixo. Não importa a posição que o corpo esteja. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Outra força natural, que é a força normal. A força normal tem esse nome porque ela aparece na direção normal, em 90 graus, com a linha da superfície de apoio. Então aqui, é uma força de apoio exercida pela superfície. Olha a força normal ali atuando, tá vendo? Olha, ela é sempre uma força tentando fazer com que o objeto não entre na superfície. Então ela é para fora da superfície sempre. E sempre 90 graus com a linha da superfície. Repara que a força-peso não muda de direção e sentido de acordo com a inclinação do corpo. Mas a força normal muda, olha aqui, ó. Nessa está para cima, nessa aqui está para baixo, porque a parede está em cima. Nessa aqui a força normal está na lateral, porque a parede é lateral, ok? E aqui a força normal está inclinada, porque tem uma rampa. Então a força normal pode mudar de direção e sentido de acordo com a inclinação ou a direção da parede, da superfície, do chão, do solo, da superfície de apoio, ok?
Muito bem. Então aí, casos da força normal. Vamos lá. O valor da força normal depende do problema. Sempre. Peso é igual a massa vezes gravidade. É a fórmula fechada. Mas a normal depende. Mas há três situações em que a normal pode ser mais facilmente determinada. Primeiro, quando o cara está na horizontal, normalmente pesos normal são iguais. Aí você calcula o valor da força-peso, a força normal tem aquele mesmo valor. Quando a superfície é horizontal, uma mesa, o chão, ok? Segundo, quando a superfície é inclinada. Nós não chegamos, infelizmente, a ver esse caso em forma de exercício. Mas está inclinado, a normal é igual ao valor do peso multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação. Infelizmente, não chegamos a ver esse caso. Tudo bem, pessoal? No terceiro caso aqui, ó, quando a normal está numa parede que é inclinada, tá vendo aqui? Olha a parede aqui, ó. A normal, então, vai ser igual à força que tenta empurrar o objeto para dentro da parede. Então, a normal é igual ao valor da força aqui. Ela vai sempre ser uma força de reação contra uma tentativa de penetração na superfície. Ou seja, uma força de apoio. Ok, gente? Beleza? A força de atrito é uma outra força natural. Embora ela tenha a má fama de ser uma força que atrapalha o movimento, ela é fundamental, por exemplo, para nós andarmos, tá? Então ela é uma força que existe devido ao contato entre superfícies sólidas, é inerente aos corpos, depende das superfícies. Se você tiver o atrito entre cimento e madeira, vai ser diferente do atrito entre cimento e metal, que vai ser diferente do atrito entre plástico e metal. Okay? As diferentes superfícies têm diferentes valores de força de atrito entre si. Ok, pessoal? Muito bem. Então o atrito depende das superfícies e depende também da força normal que você faz. A normal influencia no valor do atrito. Tá? Então aqui, por que um objeto pesado tem muito atrito? Porque um objeto pesado tem muita força normal sobre ele. E aí o atrito é grande. Se o objeto pesado tivesse uma outra força jogando ele para cima, com uma corda, por exemplo, ia reduzir a força de atrito e ia ser elevado mais leve. Por falar em força de atrito, em seu valor da força de atrito. Aqui algumas aplicações da força de atrito, né? Olha aqui os carros aqui, né? O carro queimando o pneu aqui, a pessoa correndo, a pessoa fazendo esse tipo de exercício que é a barra na Olimpíada, né? Que para ela fazer o exercício, se a barra fosse totalmente limpa, ela não conseguiria ficar assim desse jeito, ok? São aplicações da força de atrito aí. Agora sim, vamos ao valor da força de atrito. Vamos lá. Primeiramente, a força de atrito, ela depende do momento, do movimento. Tá? A força de atrito, à medida que você vai tentando empurrar o objeto, ela vai aumentando, impedindo que você consiga empurrar o objeto. Mas ela chega no limite. Quando você faz uma força maior que essa força limite dela, o objeto entra em movimento. E aí o valor dela cai bruscamente. Tá bom? Então, antes de entrar em movimento, a força de atrito é chamada de estática. E depois de entrar em movimento, a força de atrito é chamada de cinética. Tá ok? Então aqui no gráfico dá para você ver que a força de atrito atinge um valor máximo, depois que é o limite de quando o objeto está começando a entrar em movimento, e quando ele entra em movimento, essa força cai rapidamente para um valor que é constante. É o comportamento da força de atrito isso aí. Ok, pessoal? Muito bem. Mas via de regra, o valor da força de atrito. Então, embora o valor varie dessa maneira, via de regra, nós temos uma fórmula para calcular a força de atrito. Ok? A força de atrito é sempre igual ao coeficiente multiplicado pela força normal. Se o cara já entrou em movimento, esse coeficiente é cinético. Se o cara ainda não entrou em movimento, esse coeficiente é estático. Okay? Mas a fórmula que define a força de atrito é sempre a mesma. O que pode mudar aqui é o valor da força normal e o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito depende das superfícies. Madeira com metal tem um valor de coeficiente. Plástico e madeira tem outro valor de coeficiente. Metal e cimento ou concreto tem outro valor de coeficiente. Então, dependendo das substâncias que estão em contato, o valor de coeficiente muda. Muito bem, a última força natural, a força de resistência do ar. Essa força aí se apresenta contra o movimento de objetos que passam no meio de gases, como por exemplo o ar. Então nós colocamos aqui a força de resistência fluida, a força de resistência do ar, que é apresentada por FA, que é a força que vai contrária ao movimento. E ela é proporcional à velocidade, ou também proporcional à força do corpo. Mas vamos nos prender à velocidade. Quanto maior a velocidade com que o cara está se movendo dentro do ar, maior a força que ele vai experimentar do ar contra o seu movimento.
tá? Então o ar tenta resistir a um objeto que está em movimento, fazendo uma força no sentido oposto a esse movimento. Tá beleza, pessoal? Muito bem. Então aqui tem alguns casos dessa força de resistência do ar. Tá vendo aqui, ó? Olha o que é a força de resistência do ar aqui no paraquedista, a força de resistência do ar no automóvel, a força de resistência do ar é proporcional à velocidade, por isso que essa formulazinha aqui que a gente não vai usar, tá bom? Em alguns casos, essa força pode assumir um valor tão grande que o objeto, por exemplo, passa a se mover em movimento uniforme, né? E normalmente retilíneo, tá ok? Para velocidades não muito altas, se usa essa fórmula aqui. Para velocidades um pouco mais altas, você pode dizer que o valor é diferente. Mas se não for muito alto, você pode inclusive usar o módulo como sendo KV. Normalmente nós não vamos fazer esse cálculo não, tá? Normalmente nós vamos tirar a situação, da situação o valor da força de atrito ou da força de resistência do ar. Ok, pessoal? Muito bem. Então falamos aí das forças naturais, mas tem algumas forças não naturais que a gente tem que falar, como por exemplo a força de tração. A força de tração é a força feita por cabos, fios, cordas, quando são puxados e transmitem na outra ponta a mesma força integralmente. Se os cabos, fios ou cordas forem ideais, eles não esticam, não tem massa, não influenciam no problema, e aí transmitem a mesma tração numa ponta e na outra, tá bom? Então você puxa numa ponta, na outra ponta a corda transmite exatamente a força que você puxou. Um fio, uma corda, um cabo ideal é inextensível, não estica, é flexível, ou seja, não é muito rígida e não tem massa pertinente, ou seja, tem massa desprezível, é bem leve. Ok, pessoal? Muito bem. E aí a força de tração, como diz aqui, ó, ela transmite integralmente a força entre suas duas extremidades. Então a situação aqui, ó, essa aqui representa a força que a mão faz sobre a corda, e essa aqui representa a tração. Essa força que a mão faz sobre a corda e essa tração são exatamente iguais se o fio, o cabo ou a corda forem ideais, tá bom? E aqui, ó, se eu isolar cada um dos corpos, olha ali a tração, olha, tá vendo? Olha a tração aqui, é a força que a corda faz sobre a mão, ou seja, uma reação, tá vendo? Olha a corda, tem a força da mão ali e tem a força da parede aqui, olha a parede aqui. E aqui na parede a corda faz exatamente essa tração. Então isso aqui e isso aqui são ação e reação, essas duas são ação e reação. E aí quando a corda é ideal, essa força e essa força, elas são iguais. Logo, se essa é igual a essa é igual a essa e essa é igual a essa, então todo mundo aqui é igual no caso de cabos e fios ideais. Se o cabo e o fio não for ideal, essas forças aqui de baixo podem ser diferentes. Agora, sendo ideal ou não, essas ações e reações aqui, ó, essas duas e aquelas duas, serão sempre iguais. Ok? Outra força que não é natural, mas que vale a pena falar aqui, é a força elástica. A força elástica é uma força proporcional à deformação que é produzida em objetos que têm elasticidade. O objeto mais comumente usado para explicar essa força são as molas. E as molas têm uma vantagem, ela pode ser esticada ou pode ser comprimida. E aí, sendo esticada ou comprimida, a propriedade continua sendo a mesma. Tá? Teve um cara que descreveu aí, o Robert Hooke, ele descreveu essa força e identificou que essa força elástica, que é a força feita pelo objeto, que no caso é a mola, para voltar ao seu tamanho original, quando é apertada ou quando é esticada, ela é proporcional, é claro, a essa deformação aqui, que ele chamou de x, e também proporcional à constante que tem a ver com a rigidez da mola. Muito bem, representação aqui gráfica da lei de Hooke, que representa a proporcionalidade entre a força aplicada e a força que a mola faz para poder se restituir ou restituir seu tamanho original, e essa deformação que é feita, tá? Como a deformação melhor dizendo, com a força proporcional à deformação, na hora que eu fizer o gráfico da força pela deformação, não dá outra coisa que senão uma linha reta. E aí eu posso usar esse gráfico, essa linha reta, com os seus pontos aqui bem discriminados, para calcular o valor da constante elástica K. Porque afinal de contas, se a força é igual a K vezes X, então K, X está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, basta eu dividir a força pela deformação. E aí, dividindo a força pela deformação, em qualquer um dos pontos, número 1, número 2 ou número 3, eu vou achar o valor da constante elástica K, o que é muito mais fácil, isso é previsto pela lei de Hooke para a força elástica. Show, pessoal? Beleza?
Muito bem, a gente dá uma paradinha aqui então para a gente lembrar aí da seguinte forma. Já que pode ter várias forças atuando sobre o corpo, como é que eu vou identificar essas forças? Muito bem, para fazer o isolamento, o corpo, o que é isolamento? É redesenhar o corpo sozinho e indicar as forças que aparecem sobre ele, que são produzidas pela interação com outros corpos. E aí, para você fazer isso, que a gente chama de isolar os corpos, você precisa entender que para cada contato físico feito pelo bloco, pelo corpo, qualquer um deles, existe uma força ali, tá? Aí tem que levar isso em consideração, cada contato físico. Para cada força que é exercida sobre o bloco, ele exerce uma força de volta, ação-reação, ok? Terceira lei de Newton. E se ele está na superfície da Terra, uma força sempre aparece, que é a ação da gravidade, representada pela força peso, ok? Não esqueça de indicar a força peso sobre o bloco. E a partir desses três itens, que são muito importantes, você consegue isolar os corpos, sejam eles blocos ou qualquer coisa que forem, para indicar corretamente a força que atua sobre eles. Então, basicamente, nós temos cada contato físico originando uma força, como por exemplo nesse caso, situação aqui, A e B, por exemplo, né? A e B estão em contato físico um com o outro, além da força ali. Então, se eu isolar cada um dos corpos, eu vou ter aqui, ó, cada um deles tem um peso, cada um deles está em contato com a superfície, então tem uma normal, e o bloco A com o bloco B tem um contato físico. Então, existe uma força que B exerce sobre A e uma força que A exerce sobre B, além da força que está sendo feita ali. Ok? Isso serve para qualquer bloco, qualquer situação. Por exemplo, o bloco ligado por roldanas aqui, ó, olha quantas forças aparecem, né? Tem o peso, sempre tem o peso nos dois. Esse bloco A tem a normal, que está na superfície, o bloco B não tem normal, porque não está em superfície nenhuma, mas tem uma corda ligando eles, então tem uma tração e uma outra tração aqui. A tração que B transmite para A através do fio e a tração que A transmite para B através do fio. Ok, pessoal? E mesmo quando os blocos estão um sobre o outro, né, existe força entre eles. Por exemplo, aqui, ó, o bloco pequenininho tem sobre si uma força normal, que é a força que o bloco não faz sobre ele. Tem uma força de atrito ali, se ele estivesse movendo junto com o blocão normal. Tem a força F, tem uma mg, que é a força peso ali também. Ok? Então tem que indicar, levando em consideração cada contato físico, que é a ação da gravidade aí. Ok, pessoal? Beleza. E muitas vezes o atrito pode nem existir. Diz que o problema vai identificar a existência ou não de atrito. Então lê com um enunciado para ver o que ele fala a respeito disso. Ok, pessoal? Beleza, então. Como eu falei, a questão do isolamento aqui, tá vendo? Olha lá, o isolamento é só você isolar o corpo e indicar as forças que atuam sobre ele. Tá lá o isolamento ali, né? Daquela mesma situação que nós tivemos com o bloco A e B, ainda agora ali no slide anterior. Esse isolamento pode ser feito com quaisquer corpos e quaisquer situações. Por exemplo, aqui um livro sobre a mesa, The Book is on the Table, né? Então, isolando o livro aqui, ó, existe a força da gravidade sobre o livro e a força da mesa sobre o livro. Só existem essas duas forças por enquanto, tá? Agora, se eu isolar, por exemplo, a mesa, eu vou ter a força que o livro exerce sobre a mesa, por causa do contato físico ali, a força que é feita pelo piso, não é a força peso, a força feita pelo piso, que sustenta ela, e aqui a força da gravidade sobre a mesa, tá? Sobre o livro atua apenas a gravidade e a força da mesa, e sobre a mesa atua a gravidade, a força do piso e a força do livro. São dois contatos físicos, um embaixo e um em cima, além da gravidade. E o livro só tem um contato físico, além da gravidade. Tá? Por isso que essa quantidade de força é diferente aí. Ok, gente? A situação do isolamento pode ser, inclusive, com corpos que são mais reais. Não precisa ser com blocos, por exemplo. Aquele cara caindo ali, ó, saltou de um prédio. Acho que é base jump que chamam isso, né? Muito bem. Aí o cara vai ser isolado. Que força que atua sobre o cara ali? Tá ali, ó. Apenas a gravidade. Se tiver um vento forte, tem que botar a força do vento ali também, que é a resistência do ar. Mas se não tiver vento, só a gravidade atua sobre ele. Tá? Uma outra situação aí, um carro em repouso, quantas forças atuam sobre ele se ele não está andando? Apenas duas forças, são o peso e a normal, a ação da gravidade e a ação do piso sobre ele. São as duas coisas que vão atuar sobre ele ali. Tá? Quando nós tivermos quaisquer situações que precisamos isolar, nós podemos fazer isso com o nosso próprio esforço. Então, por exemplo, aqui, ignore o número, tá? Pense só no bloco ali.
Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, esse número 8 ali. Aí tem um bloquinho aqui que é o A. Tem um blocão ali que é o B. Ó, como é que eu faço a força? Primeiro indico a força peso, que é a ação da gravidade. Cada um deles é peso diferente. Peso A, peso B. Ó, cada um deles tem uma superfície. Então a superfície faz uma força para sustentar cada um dos corpos. Então aqui tem a normal sobre A e aqui tem a normal sobre B. O cara está tentando empurrar, então sobre A existe a força, que é a força do homem, tá? Vamos supor que tenha atrito, tá? Muito bem, vamos supor que tenha atrito, tá? Veja que A entra em contato com B, então aqui, ó, é a força que A faz sobre B, e aí B reage, fazendo uma força contrária, que é a força que B faz sobre A, ok? E se tiver atrito, o atrito está atuando para lá, porque os corpos vão tentar se mover para a direita. O atrito está atuando para lá, ó, porque o atrito vai contra o movimento. Tá? Acabou. Essas são as forças que atuam sobre os dois blocos ali. Acabei de isolar os dois blocos, levando em consideração o atrito e os contatos físicos que são estabelecidos. Muitas vezes o enunciado pode dizer que não há atritos. Se não há atrito, é só você tirar aqui. Ó. Tirou essa aqui, tirou essa aqui. Pronto. Sem atrito, fica dessa maneira. Vamos pegar mais esse caso para analisar aqui o isolamento do corpo. Olha, o bloco A e o bloco B. Que forças existem sobre o bloco A, por exemplo? Né? O bloco A tem, obviamente, a gravidade sobre ele, que é a força peso, tá ok? Peso de A. A normal atua empurrando ele para cima, a normal de A está aqui, ó. Olha a corda, está tracionando ele para cá, então já tem uma tração aqui. Beleza? Muito bem. Se não tiver atrito, acabou. Se tiver atrito, eu vou ter aqui, ó, uma força de atrito empurrando o bloco A no sentido oposto. Já o bloco B é muito mais fácil. O bloco B não está em contato com nenhuma superfície, não tem a normal, né? Mas tem o peso. Olha o peso aqui. Peso do corpo B. E a única coisa que está em contato com ele é a corda. Então a corda faz sobre ele uma força de tração. Essa força de tração e essa força de tração são iguais. Tá? Não tem atrito, não tem resistência do ar, desconsiderou aqui a velocidade, então não tem problema desconsiderar a velocidade, desconsiderando por sua vez a resistência do ar. E não tem atrito aqui porque não está em contato físico com nenhuma superfície. Ok? Outros corpos isolados com sucesso. Para finalizar, vamos pegar esse exemplo aqui desses três blocos. Olha só, o bloco A está aqui, tá? Vou isolar ele aqui nesse cantinho. Está aqui o A, ok? O bloco B, que é o mais fininho, vou colocar aqui. Bloco B, e o bloco C eu vou colocar bem para cá. C, muito bem. Todos eles têm gravidade. Então aqui, ó, tem o peso de A aqui. Aqui tem o peso de B. E aqui tem o peso de C. Muito bem. Todos eles estão em contato com a superfície, então todos eles recebem força normal. Então aqui eu tenho força normal, normal de A. Aqui eu tenho a normal de B. E aqui eu tenho a normal de C. Tá? Agora, A está sob a ação de uma força. F. Repara que A, ao ser empurrado pela força R, empurra os outros dois blocos, mas o contato físico de A é só com B. Isso quer dizer que a A vai forçar B para a direita. Então aqui eu tenho uma força de A sobre B. E se A empurra B, ação, B empurra A de volta, reação. Então aqui em A eu vou ter uma força de B exercida sobre A. Agora, o bloco B está em contato com o bloco C. E aí, ao ser empurrado para o A, ele empurra o bloco C. Então, o bloco C é empurrado para cá por uma força que B faz sobre ele. E se C é empurrado, ação, ele empurra de volta, reação. Então, aqui eu vou ter uma força que C exerce sobre B. Pronto, os três blocos estão isolados. Tá? Estão aqui todas as forças. A exceção do atrito. Se o problema disser que não tem atrito, está feito. Se o problema disser que tem atrito, eu sou obrigado a colocar aqui, por exemplo, o movimento é para a direita, então aqui eu vou ter o atrito sobre A, aqui eu vou ter um atrito sobre B, e aqui eu vou ter um atrito sobre C. Ok, pessoal? Show de bola, então. Tá? E com isso aí, nós encerramos a nossa revisão. Muito bem, pessoal, com isso nós encerramos a revisão. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá bom?
Faça a prova segunda-feira com calma, eu vou estar aí na plataforma, tem coisa para fazer na plataforma, não esquece de olhar nada não, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, uma boa semana, Deus abençoe a vida de vocês, e semana que vem a gente se vê, pessoal. Um abraço, valeu!